Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? A Itaúsa comunicou que rescindiu o acordo de acionistas da XP. E aí, com isso, os membros indicados pela Itaúsa também no Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria da XP renunciarão aos seus cargos. Vamos ver o que isso significa, como é que ficam os resultados, os dividendos da Itaúsa, será que vai ter impacto? Eu já adianto que vai ter impacto de centenas de milhões no resultado da empresa. A parcela dos lucros distribuída na forma de dividendos também muito provavelmente deverá ser impactada e a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Será que os dividendos da Itaúsa aqui já estavam muito minguados, vão diminuir ainda mais ou será que vai aumentar? Isso vai ser bom para o acionista? Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Convido você a se inscrever também no canal se você gostar do conteúdo, beleza? Então vamos lá. A Itaúsa informou nesta segunda-feira, 10, que rescindiu o acordo de acionistas da XP. Com isso, os membros indicados pela Itaúsa no Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria renunciarão aos seus cargos. A Itaúsa deixará de registrar contabilmente o investimento na XP pelo método de equivalência patrimonial, passando a tratá-lo como ativo financeiro mensurado a valor justo. A gente já vai ver o que isso significa. Eu vou tentar explicar de forma didática e mais simples aqui o que isso quer dizer para vocês. Tomara que vocês consigam entender exatamente o que significa. Outra coisa que a gente precisa destacar, a companhia vai manter o plano de desinvestimento na XP, conforme ela já tinha comunicado, por não se tratar de um ativo estratégico, sendo que os recursos a serem obtidos serão destinados majoritariamente ao reforço do caixa e à ampliação no nível de liquidez da Itaúsa. Vocês podem ver que aqui não existe a palavra dividendos nesse foco aqui, ou seja, reforço de caixa e ampliação do nível de liquidez. A Itaúsa já reduziu a participação desde 2021. Se a gente pegar aqui o fato relevante que foi divulgado pela empresa, fica bem claro aqui o que a gente acabou de ver. E é o seguinte, a Itaúsa é uma holding não operacional, meus queridos amigos. E onde é que ficam geralmente no balanço patrimonial as participações que ela detém nas suas empresas? Quando eu falo holding não operacional, holding pura, significa que ela detém participações estratégicas nas suas empresas, nas suas controladas, mas a Itaúsa ela não opera essas empresas, não toma decisões a nível operacional, não decide o que o Itaú vai fazer, não decide o que a Alpargatas vai fazer com a sua operação. As empresas têm seu controle, a Itaúsa pode participar do controle também, mas ela não opera essas empresas. São apenas investimentos, ela detém essas participações nas empresas. É preciso entender isso daqui. E onde que a gente encontra essas participações? A gente encontra no ativo não circulante na conta investimentos, como está aqui. Então você vem aqui no balanço patrimonial da Itaúsa, de qualquer outra empresa, você tem de um lado os passivos, patrimônio líquido, que financiam os ativos, que são divididos entre ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante é tudo aquilo que tem disponibilidade num prazo de até 12 meses, vai virar dinheiro, vai virar recurso para a empresa. O ativo não circulante é aquilo que a empresa não tem necessariamente o objetivo de se desfazer, é um investimento de longo prazo ou ela não vai ter acesso a isso nos próximos 12 meses. Isso vai para o ativo não circulante. E os investimentos em participações societárias ficam justamente no ativo não circulante na conta investimentos. Então, participação que a Itaúsa detém no Itaú fica nessa conta aqui. A participação que a Itaúsa detém em outras empresas como o CCR também fica aqui, na XP ficava aqui. E agora isso vai para a conta de ativos financeiros. Você vê aqui que a gente tem a NTS, a Nova Transportadora do Sudeste, que fica nessa conta aqui. E isso vai impactar os resultados da empresa, obviamente. Eu quis trazer essa figura aqui para a gente conseguir entender exatamente o que acontece, como que a Itaúsa declara isso daqui, como que ela contabiliza. Como é que é feito o cálculo dos resultados da Itaúsa hoje? Ela é uma holding de participações que investe em empresas
operacionais, essas empresas sim operacionais. E a Itaúsa, ela tem o seu resultado composto essencialmente por resultado de equivalência patrimonial, que é a maior parte, grava esse nome, que é apurado a partir do lucro líquido das empresas investidas, e também pelo resultado de investimentos em ativos financeiros e pelo resultado de eventuais alienações de ativos do seu portfólio, dos ativos que ela tem ali. Então está na tela os resultados de equivalência patrimonial da empresa, o próprio resultado da Itaúsa também, considerando o resultado individual recorrente. E aí, para você ter uma ideia, a CCR, por exemplo, ela passou a ter os resultados reconhecidos pela Itaúsa a partir de setembro de 2022 pelo método de equivalência patrimonial. Não sei se você sabia disso. Então a XP, ela era reconhecida dessa forma também por esse método e não vai ser mais. Agora isso vai mudar. A Itaúsa, ela vai deixar de registrar contabilmente o investimento na XP pelo método de equivalência patrimonial, que é o mais comum, que compõe a maior parte do resultado da empresa, e vai tratar isso como um ativo financeiro mensurado a valor justo. A Itaúsa, ela já chegou a deter 15% do capital social da XP lá no comecinho de 2021, quando ela começou a se desfazer das ações. Depois o Itaú, ele fez aquela cisão, então aquilo ali, naquele momento a participação chegou a ser de 15% e vem diminuindo. Então eu acredito que essa mudança que a empresa definiu agora, essa rescisão, ela acontece justamente pelo fato da empresa deixar de ser obrigada a registrar dessa forma se a participação for menor do que 10%. Eu acredito que seja esse o motivo, eu preciso confirmar, mas eu acredito que sim. Como ela não é mais obrigada e é mais interessante talvez para a empresa registrar dessa forma, ela optou por fazer isso. Caso você não saiba, o investimento, como eu falei também, da NTS, a nova transportadora do Sudeste, ele é reconhecido como um ativo financeiro e não é avaliado pelo método de equivalência patrimonial como as outras participações que a empresa tem. Tá? Agora, a participação da XP também vai ser reconhecida dessa forma. Só que aí o que isso muda? Qual que é o impacto no resultado? Se você for observar o resultado financeiro da Itaúsa nos últimos trimestres, no último trimestre aqui ele bateu 182 milhões de reais negativos. No primeiro trimestre de 2023, se eu não me engano, isso piorou por causa do aumento das despesas com juros, em função da alta da taxa Selic que a gente tem agora, uma taxa Selic muito alta, mais endividamento da empresa para financiar justamente a aquisição da participação dela na CCR, que eu falei, para reforçar também o caixa da holding. Tudo isso aumentou o endividamento, essa mudança também no tratamento contábil. Com a participação da XP pela Itaúsa, agora sendo negociada como ativo financeiro, isso vai impactar positivamente o resultado do terceiro trimestre de 2023 em aproximadamente 860 milhões de reais, se a gente considerar a cotação da ação da XP e a taxa de câmbio de fechamento no dia 7 de julho, no último dia 7 de julho. Ou seja, você pode sim esperar um aumento de lucro da empresa, o resultado vai ser impactado positivamente, mas aí como é que fica a questão dos dividendos da Itaúsa? Com relação à venda desse restante da XP agora, a Itaúsa já se desfez de boa parte, como ficou claro mais uma vez nesse comunicado, a companhia vai manter o plano de desinvestimento na XP. Isso não vai mudar. Se trata de um ativo não estratégico, os recursos a serem obtidos, como eu falei, serão destinados majoritariamente a reforço de caixa, ampliação de nível de liquidez da Itaúsa. Não quer dizer que ela vai agora pegar tudo e distribuir em dividendos, ou seja, ao que parece vai ser uma mudança contábil e isso não vai mudar o foco da empresa. Ela vai distribuir provavelmente o mesmo que ela iria distribuir caso não fizesse essa mudança. Outra coisa que a gente também tem que lembrar é que não é porque o lucro da Itaúsa foi absurdo, muito alto, que ela recebeu aquilo na forma de dividendos das empresas que ela tem participação. Então, se o payout do Itaú, se o Itaú distribuiu só um pouquinho do lucro, do seu lucro, para os seus sócios, e a Itaúsa é um deles, aquele lucro da Itaúsa ele vai estar muito alto por parte do resultado de equivalência patrimonial, mas ela não recebeu necessariamente esse dividendo todo. E por conta disso ela também não pode distribuir. É uma coisa que muitas vezes o pequeno investidor, aquele investidor iniciante, não consegue entender. Por que o lucro da empresa é tão alto e ela distribui tão pouco? Às vezes o lucro das suas empresas que ela tem, das controladas, também foi alto e nelas não distribuíram. Então não tem como ela distribuir uma coisa que ela não recebeu, entendeu? Então uma coisa é o resultado, outra coisa é o que ela realmente pode distribuir. Então eu acredito que o foco da empresa vai continuar o mesmo.
Mas com esse lucro sendo impactado positivamente, o que pode acontecer é de o payout ser menor. Então a Itaúsa ela vem reduzindo essa participação na XP, como eu falei, desde 2021. Hoje ela tem 4,28% do capital social total e 1,5% do capital votante. E ela deve seguir fazendo isso, já que isso não representa um ativo estratégico para a empresa, como eles mesmos já deixaram claro várias vezes, tá? Beleza, meus queridos amigos? Por hoje é isso, eu acredito que a Itaúsa continua sendo uma empresa interessante, com bons indicadores. Se a gente olhar aqui os indicadores da empresa, a gente vê que o dividend yield na casa de quase 6%, P sobre L 7,41%, P sobre VP 1,28%, a cotação de R$ 9,72 aproximadamente, com a valorização de mais de 47% nos últimos 12 meses. É uma empresa que tem uma rentabilidade muito boa. Se a gente olhar o ROI e o ROIC da Itaúsa, são elevados, com médias também elevadas nos últimos anos. É uma empresa que sabe alocar muito bem o seu capital, tem uma gestão muito boa, com um histórico de bons investimentos. Aquela coisa, a rentabilidade da empresa, o valor que ela gera para os acionistas é independente do tanto que ela está pagando de dividendos. Dividendo é uma decisão financeira da empresa. Se ela enxerga a possibilidade de fazer investimentos que vão gerar mais valor, a empresa ela tem todo o direito de fazer isso. E isso é bom para o acionista que não está precisando receber esses dividendos de imediato. Sim, a empresa vai ter um retorno maior retendo esse lucro e reinvestindo do que o que a gente mesmo vai conseguir ter reinvestindo esses dividendos por conta própria, eu não vejo problema nenhum. Mas isso vai de cada investidor, depende do seu perfil e dos seus objetivos, já que quanto mais lucro a empresa retém, mais risco ela corre. Quanto mais investimentos, quanto mais crescimento, quanto mais potencial de retorno, maior é o lucro que o investidor está correndo também. Por isso não é ruim, não é bom nem ruim o fato da Itaúsa estar pagando menos dividendos talvez agora e de ter mudado um pouco a sua estratégia. Isso depende, como eu falei, do perfil e dos objetivos de cada um. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tamo junto, valeu!